Olá, chegamos até você nesse dia com muita alegria aqui pela TV Gênesis e desejamos que esse dia nosso programa possa contribuir para abençoar a sua vida, a sua casa, trazer boas novas, boas notícias, trazer esperança e fé para o seu coração. E nós queremos hoje compartilhar um tema novo: o impossível é possível. Um tema muito interessante, né? O impossível é possível. Quantas vezes na nossa vida nós enfrentamos situações que a gente se torna impotente diante daquelas situações, na nossa humanidade, na nossa capacidade, né? Nós nos vemos impotentes, incapazes de agir, mas é nessas horas que Deus está pronto para agir no nosso favor, né? Para nos ajudar. E é isso que eu quero falar com você no programa de hoje. É uma mensagem que eu preguei aqui na nossa igreja, que eu creio que vai te abençoar muito. E eu queria convidar você para o nosso versículo de abertura, em Mateus capítulo 17, versículo 20, você pode acompanhar aí no seu vídeo. Diz assim: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. O Senhor Jesus está dizendo aqui, se nós tivermos fé, como do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer para as situações, para os montes, para os obstáculos: passa daqui para acolá, e ele vai nos obedecer, né? E nada nos será impossível. Olha que coisa maravilhosa. Essa palavra impossível, ela é uma palavra que ela mexe com a gente, né? Muitas situações nós nos vemos realmente impotentes, mas Deus está nos ensinando aqui na palavra dele, que o impossível para mim, o impossível para você, para ele é totalmente possível, porque ele é Deus, ele pode tudo, ele pode todas as coisas. Pois bem, o nosso programa vai seguir, nós vamos ter aí as chamadas, você vai ter essa metade, né? A primeira metade dessa palavra. Daqui a pouco eu volto e nós vamos estar orando para que Deus possa realizar os milagres dele na tua vida. Até daqui a pouco, em nome de Jesus. Você que está aqui nessa noite, Deus tem bênção para você. Você que assiste aí pela internet, Deus tem bênção para a sua vida, para a sua família. Você que assiste o programa pela TV Gênesis, Deus tem o melhor, Deus tem milagres. Deus quer abençoar a sua vida, o seu casamento, a sua história. Deus quer abençoar o seu negócio, sua vida financeira, seu trabalho. Deus tem o melhor para você. Deus tem o impossível para você. E eu quero falar exatamente nisso. O impossível é possível. O impossível é possível. Fala assim: o impossível é possível. Como, bispo? Através do poder de Deus. Com Deus o impossível é possível. Por quê? Porque para Deus tudo é possível. Fala para o seu vizinho: você já entendeu isso? Fala assim: você entendeu que para Deus tudo é possível? O seu problema pode ser grande, o tamanho que for, querido, mas Deus é maior. Então não se desespere, confie em Deus. Talvez o seu problema possa te trazer aflição, possa te trazer peso, muitas vezes ansiedade. É fato, nós seres humanos passamos por isso. Mas deixa eu falar algo para você. Deus é maior do que esse problema, e Ele vai te dar vitória sobre essa situação que você está passando, em nome de Jesus. Nós estamos falando de 40 dias de consagração, hoje é o nosso 12º dia. 40 dias indica o quê? 40 dias, o número 40
Eu falei isso aqui na terça-feira, quero repetir hoje. O número 40 indica um tempo necessário de preparação para algo novo que Deus quer fazer na tua vida. Um tempo necessário de preparação. Para Deus levar você para o lugar que Ele quer levar, requer-se um tempo de preparação, para que Ele te leve ao lugar novo que Ele tem preparado para você. Quantos querem chegar lá? Diga amém. Moisés, a Bíblia diz que Moisés estava conduzindo aquele povo pelo deserto. Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, que estava debaixo de escravidão. Durante 400 anos eles ficaram nessa condição. E a Bíblia diz que depois que Moisés sai com o povo, Deus chamou Moisés e mandou que ele subisse no monte Sinai. E Deus queria dar para Moisés as tábuas da lei. Deus queria instruir Moisés, a respeito de como Ele queria que o povo dele vivesse aqui na terra. Quais eram os princípios, quais eram as leis que Deus queria que o seu povo observasse. E a Bíblia diz que Moisés subiu naquele monte. E a Bíblia diz que ele ficou lá 40 dias e 40 noites em oração e em jejum, e Deus deu para ele os mandamentos, e Deus deu para ele os 10 mandamentos, e ele desceu com as tábuas, com os 10 mandamentos, escritas pelo dedo de Deus. Isso não é sobrenatural? Isso é algo sobrenatural. Eu quero te mostrar isso na Bíblia. Êxodo capítulo 24, quero que você veja. Êxodo 24, lá no princípio, no segundo livro da Bíblia, e o versículo 18. Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites, é o tempo de preparação para você sair de uma fase e para você entrar em uma outra fase, Por isso nós estamos desafiando você para a consagração. A Bíblia também fala, e esse versículo eu li na terça-feira, em Gênesis capítulo 7, a respeito do dilúvio. Vá comigo para Gênesis capítulo 7, e veja comigo o versículo 4. Gênesis 7, e o versículo 4, diz assim: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que eu fiz. 40 dias e 40 noites de chuva ininterrupta, 40 dias e 40 noites de chuva que inundou a terra e que matou todos os seres vivos, com exceção de Noé e a sua família, 8 pessoas, a esposa, os filhos, as filhas e os genros, os filhos e as noras, e um casalzinho de animal, daqueles que Deus mandou que Moisés trouxesse para dentro da arca. 40 dias e 40 noites, choveram muita água, e eles ali dentro daquela arca. Deus, a partir do momento que Deus fechou aquela arca, porque foi Deus que fechou por fora, começou a chuva, e todos os outros morreram. Por que Deus fez isso? Ali foi um juízo de Deus. Por que Deus fez aquilo? Porque aqueles homens eram maus. Se você observar aqui o versículo 5 do capítulo 6, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Então Deus mandou o dilúvio como um juízo sobre aquela geração, porque eles se tornaram homens maus, homens que se afastaram dos valores e dos princípios do Criador. E também no versículo 12 do capítulo 7 diz assim: houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então 40 é o número de um tempo de preparação. Nesses 40 dias de consagração, você e Deus, na sua casa, na igreja, nos momentos proféticos dentro da casa de Deus, perseverando na sua casa, consagrando, orando mais, intensificando a sua leitura da Bíblia, ajoelhando na presença de Deus, é o tempo que Deus vai fazer uma mudança, Deus vai fazer uma virada na tua vida, na tua história, na tua família, na tua casa, nos teus negócios, na tua vida espiritual, em todas as áreas do seu viver. Quantos creem? Diga amém, Jesus. Tempo de
preparação. A Bíblia fala também que eles ficaram 40 anos no deserto. Aqui já foi multiplicado, né? Não foi só 40 dias, foi um tempo mais longo. Aquela travessia, a maioria dos teólogos dizem que era uma travessia do Egito até a Terra Prometida, que daria para ser feita em 40 dias, mas eles demoraram 40 anos. Aquela primeira geração que saiu do Egito, guiados por Moisés, perecera no deserto, todos morreram, somente Josué e Calebe não. Só eles entraram da primeira geração na Terra Prometida, junto com os filhos daqueles, porque eles não acreditaram. E isso foi algo ruim, né? Foi um tempo de preparação, mas eles não suportaram, eles não deram conta, por isso eles não chegaram lá do outro lado. Por isso o bispo Rodovalho está falando, não interrompa, meu irmão, não pare no meio do caminho. Muitas pessoas começam um propósito com Deus, mas param. Dá o primeiro passo, dá o segundo, dá o terceiro, depois cansa, depois desiste, depois cede para as pressões, para as dificuldades. Não vou mexer com isso mais não, eu acho que Deus não está lembrando de mim. Não é verdade, Deus se lembra de você o tempo todo. Posso ouvir um amém, querido? Veja comigo Números 14, e o versículo de número 33, livro de Números, capítulo 14, versículo de número 33. Vossos filhos serão pastores neste deserto, 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Que tristeza, que palavra dura que esse povo recebeu, e isso se cumpriu. 40 anos, os filhos deles passaram no deserto, por causa da infidelidade deles, por causa da incredulidade daquele povo que Deus tirou do Egito. A Bíblia diz também que Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, e ali ele foi provado e foi tentado por Satanás, e ele permaneceu firme, e ele venceu as provações, as tentações do diabo, e Deus o exaltou e o ungiu, e a partir daquele momento a Bíblia diz que ele foi usado pelo Espírito Santo de forma sobrenatural. Ele começou a realizar a obra de Deus, ele começou a fazer os milagres, mas ele precisou de uma preparação. Jesus precisou de 40 dias de preparação, lembra? Ele foi batizado por João Batista no Jordão, depois o Espírito Santo pega Jesus, leva ele para o deserto, onde ele ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás. Se você em algum momento tem sido tentado pelo inimigo, saiba que Jesus foi tentado também, e Jesus venceu. Então, querido, você está sendo tentado, mas você pode vencer também, amém ou não amém? Veja comigo Lucas capítulo 4, verso 1 do Evangelho de Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, ele ficou ali 40 dias, em jejum, em oração, e ali ele foi tentado pelo inimigo. Mas a Bíblia diz que depois que ele saiu dali, ele chega na sinagoga de Nazaré, a cidade onde ele fora criado, a cidade onde ele foi criança, onde ele corria pelas ruas daquela cidade, e a população de Nazaré conhecia Jesus, né? E ali diz no versículo 16 de Lucas 4, indo para Nazaré onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Verso 20, tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Quando foi que Jesus foi ungido? Depois da provação,
depois dos 40 dias, depois que ele se consagrou intensamente para Deus. Ali Jesus deu a arrancada para o seu ministério terreno, para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Você pode dar um glória a Deus, querido? Fala comigo, 40 dias. Amém? Então é um tempo de consagração, é um tempo de preparação. A ascensão de Jesus depois da sua ressurreição, a ascensão de Jesus foi exatamente 40 dias depois que ele ressuscitou. Sabia disso? 40 dias depois que ele ressuscitou, ele teve o processo de ascensão, ele voltou aos céus. Onde é que está isso, Bíblia? Bispo, na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Verso 9, diz estas palavras: Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. 40 dias, depois que Jesus ressuscitou, durante 40 dias, ele foi se apresentando aos seus discípulos, a um, a outro, em várias situações diferentes. Foi um tempo de preparação antes que ele subisse. Então, toda vez que Deus quer mudar alguma coisa, toda vez que Deus quer trazer algo novo na tua vida, liberar milagres novos na tua vida, é necessário um tempo de preparação. Quero ouvir um amém seu. Preparação. Então, 40 dias é um número muito significativo, é um número profético, é um número de perseverança. Perseverar 40 dias realmente é algo que não é fácil, né? Porque o inimigo também resiste, ele cria situações contrárias para te impedir, mas você vai perseverar e Deus vai te dar vitória. Posso ouvir um amém seu? Amém. Mais forte. Em nome de Jesus. Vá comigo para o Evangelho de Marcos, capítulo 9. Marcos 9. Aqui nós encontramos a história de um pai e um filho que passou por muitas dificuldades. Este pai veio ao encontro do Senhor Jesus com uma grande necessidade e ele foi suprido pelo Senhor. Deus liberou bênção, Deus liberou milagre, a bênção que ele precisava. E é isso que acontece conosco quando nós vamos ao encontro de Jesus. E é por isso que essa campanha é muito importante para nós, porque é uma campanha que veio para liberar fé no nosso coração, para despertar fé no nosso coração, para levantar a nossa fé. Deus quer levantar a tua fé, amém, querido? Então, a partir do versículo 14 aqui, Marcos 9, 14, eu vou ler. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? E a resposta do pai: desde a infância, respondeu. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. O que é possível ao que crê, segundo esse versículo aqui? Tudo é possível ao que crê. Esse versículo é uma chave nessa história aqui, nesse relacionamento aqui desse pai com Jesus nesse momento. Versículo 24, imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas: eu creio,
ajuda-me na minha falta de fé. Esse pai reconheceu que ele tinha falta de fé. Esse pai reconheceu que ele estava com medo, estava talvez aterrorizado. Mas ele respondeu ao Senhor Jesus. Ele disse: eu creio e me ajuda. Eu creio, Senhor, e me ajuda. Eu entendo, querido, que quando a gente entra numa campanha dessa, é porque nós cremos, mas é porque a gente precisa da ajuda de Deus também. Eu creio, mas eu preciso da tua ajuda, Senhor. Eu creio, mas eu vou para os teus pés. Eu te busco. Eu vou intensificar a minha busca. Eu vou intensificar momentos na tua presença. Eu não vou ficar de braços cruzados esperando. Eu creio, Senhor, mas eu vou para os teus pés. Amém ou não amém? Então é muito importante você entender isso. Essa campanha vem para nos ajudar exatamente nisso, né? E eu quero te mostrar alguns pontos importantes aqui. Quando você está passando por lutas, por pressões e por dificuldades, isso tem o poder de nos abater. Isso tem o poder de gerar dúvida no nosso coração. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus realmente tem todo o poder? Talvez Ele até tenha, mas será que Ele quer me abençoar? Qual foi a dúvida do pai aqui? A dúvida do pai: se tu podes. Olha a pergunta que ele falou para Jesus: se tu podes. Primeiro ele apresenta o problema para Jesus, depois ele fala: Senhor, se tu podes. Algumas pessoas sabem que Deus pode, mas elas não sabem se Deus quer, ou se elas são merecedoras. E algumas até dizem, verbalizam: eu não sou merecedor da bênção de Deus, do milagre de Deus. Querido, nem eu, nem você, nenhum de nós somos merecedores. Deus age na nossa vida e nos abençoa, porque Ele é um Deus de misericórdia, porque Ele é amoroso, porque Ele é gracioso. Amém ou não amém? Ele age porque Ele nos ama, e Ele age preferencialmente na vida daqueles que têm fé. Por isso a resposta foi: se podes, tudo é possível ao que crê. Muito bem, graças a Deus você recebeu aí a primeira parte dessa palavra, falando aí sobre o impossível. Para Deus é possível. Sim, em Deus tudo é possível, todas as coisas são possíveis, nós podemos tudo em Deus. Esse é o grande segredo, essa é a chave da gente viver uma vida vitoriosa. Com Deus você pode ter uma vida feliz, com Deus você pode ter prosperidade financeira, com Deus o seu casamento pode ser uma bênção para você, para o seu cônjuge, seus filhos, né? Tudo é possível. Então, meu querido, minha querida, eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade neste dia, mas eu sei de uma coisa: Deus está pronto para te ajudar. Vamos crer, vamos exercer fé. Eu te chamo agora para um momento de fé. Eu te chamo agora para o nosso momento de oração. É o momento que juntos nós vamos falar com Deus, nós vamos orar, vamos apresentar a Ele as nossas vidas e vamos declarar a nossa fé e a nossa confiança no poder dEle. Vamos orar? É momento de oração. Meu Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Nós nos achegamos diante de Ti em nome do Senhor Jesus. E nesse momento eu me uno, Senhor, a todos aqueles que escutaram a nossa mensagem no dia de hoje, meu Deus, e que estão passando por lutas, que estão, meu Deus, passando por situações, meu Deus, aonde muitas vezes eles veem que a humanidade deles, Senhor, não consegue resolver. Por isso, Pai, eu te peço, ordeno uma palavra agora, em nome de Jesus, uma palavra de fé, uma palavra de vitória. Repreende o mal, repreende a enfermidade, repreende a doença, repreende os problemas financeiros, os problemas relacionais. Põe a tua mão agora, ordena uma palavra, envia o teu anjo, o anjo da vitória, trazendo a tua bênção e a tua vitória. Eu também oro, Senhor, abençoa o Brasil, abençoa a nossa nação, esse país tão maravilhoso, Senhor, de norte a sul, de leste a oeste. Que a mão do Senhor, o poder de Deus venha sobre o Brasil. Abençoa a nossa presidente, abençoa os ministros de Estado, abençoa os senadores, os governadores, os deputados estaduais, federais, meu Deus, os prefeitos, as cidades, a população brasileira como um todo. Meu Deus, leva o Brasil ao lugar que o Senhor tem para ele, um lugar de bênção, um lugar de alegria, um lugar de vitória, um país, Senhor, de destaque no cenário mundial. É isso que nós te pedimos. Abençoa esta nação, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu creio que todos nós que amamos a Deus, que confiamos em Deus, temos que ter esse compromisso de orar pelo nosso país, pelo bem do nosso país, pelo bem da nossa nação. Pois bem,
Nós chegamos ao final do nosso programa. Eu quero me despedir de você, convidando você de Uberlândia para estar aqui conosco nos nossos cultos, na nossa programação. Nós temos o nosso culto da família aos domingos, 10 horas da manhã, culto profético também aos domingos de 18 horas, culto de quebra de maldições às terças-feiras, 19h30, culto da bênção. Esse culto é um culto que acontece às quartas-feiras, no horário do meio-dia, um culto rápido de 1 hora no máximo. Quinta-feira nós temos o culto de conexão às 19h30. Sexta-feira nós temos a nossa vigília de oração às 22 horas. E no sábado o nosso culto do Arena, culto jovem da Sara Nossa Terra. Então você é o nosso convidado, venha participar da nossa programação, venha encontrar com Deus, venha receber força, venha receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós estamos aqui te aguardando em nome de Jesus. Eu me despeço, um grande abraço, que o Senhor te abençoe, até aqui ou até no nosso próximo programa, se Deus quiser.